Bom dia, meus amigos, minhas amigas do canal Verde Já. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Dourado, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho há 41 anos com agroecologia, com extensão rural, com a ciência técnica, voltada principalmente para os camponeses, as camponesas, agricultores familiares. Então hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante, é onde encontrar o NPK nos adubos orgânicos. Então a gente vai trabalhar aqui como a gente achar fontes de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de macro, de micronutrientes, os principais adubos orgânicos. Vou falar rapidamente também como o pessoal trabalha no sistema convencional, buscando esses adubos nos fertilizantes químicos, mas meu foco aqui é agroecologia, produção orgânica, mas sem deixar de dar uma passada para que as pessoas possam ter uma compreensão mais holística, mais integrada e ver realmente de que lado vai ficar. Então hoje a gente vai ver nesse vídeo o resultado das amostras de solo e recomendações de adubação, como é que os laboratórios realmente fazem essas análises e recomendam as adubações. Vou explicar um pouquinho sobre isso aí no instante. Os principais fertilizantes convencionais, as fontes de macro e micronutrientes, a gente vai entender melhor o que significa isso aí. Aquelas formulações comerciais que a gente vê muito falar aí, às vezes as pessoas não entendem o que significa esse 4-14-10, 4-14-8, 10-10-10. A composição dos fertilizantes químicos, o que é que tem dentro desses fertilizantes químicos, suas vantagens, suas desvantagens. Quais as fontes de NPK nos adubos orgânicos, que é o nosso foco hoje aqui. Nós vamos ver também a necessidade de se realizar uma calagem prévia, que é a correção do solo, já gravei até vídeo sobre isso. Adição de matéria orgânica, a importância dessa matéria orgânica no solo para as propriedades físicas e biológicas. A ativação microbiana, como a gente ativar essa vida microbiana. Hoje se sabe que é muito importante essa fertilidade biológica, não somente a fertilidade química física, mas principalmente a fertilidade biológica que é exercida aí pelos micro-organismos e os macro-organismos também. Vamos romper com essa mentalidade NPK, ficar procurando NPK em tudo, o que é que tem, quanto é que tem de hidrogênio, quanto é que tem de potássio, de fósforo, né, nesse tipo de adubo e tal. Então não é sempre bem por aí que as plantas nas florestas, por exemplo, não ficam questionando isso, está todo mundo produzindo lá, encontrando de forma natural nos adubos disponíveis. Mas a gente vai trabalhar essa questão também. Vamos falar um pouquinho sobre transmutação biológica, os tipos de adubos químicos e os tipos de adubos orgânicos, tá certo? E antes disso, eu peço para quem não conhece o nosso canal ainda, visite o nosso canal Verde Já. É um canal que a gente está sempre postando, sempre que possível, toda semana, vídeos interessantes no campo da agroecologia e da produção orgânica. E quem gostar, se inscreva, compartilhe, dê seu like e participe do debate, que eu estou sempre lá acompanhando o chat de discussão para tirar dúvidas e ajudar vocês aí também, ok? Então vamos lá. Bom, geralmente quando a gente faz uma recomendação, uma coleta de amostra de solo e manda para um laboratório, de preferência laboratórios credenciados, laboratórios de boa procedência, aqui na Bahia a gente está fazendo a amostra de R$30. Em Espírito Santo eu tenho mandado para lá também, na faixa de R$55. Mas geralmente esses laboratórios, não sei se pela formação dos profissionais de agronomia, eles realmente só recomendam a adubação já no sistema convencional. E quem é da produção orgânica tem que fazer a interpretação disso para usar outro tipo de adubo, que a gente na agroecologia não usa adubo químico. Então, nesses fertilizantes que a gente chama de convencionais, são os fertilizantes químicos, fertilizantes que contêm muito macro, vamos falar também sobre isso aqui, o macro e micronutrientes. O que seriam esses macronutrientes? Macro quer dizer grandes quantidades. Então, a planta precisa comer, se alimentar ou se nutrir com macronutrientes, é o que a gente chama de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, o magnésio e o enxofre. Quem usa o calcário dolomítico, por exemplo, já tem enxofre também. Então, geralmente, esse pessoal que faz essa agricultura mais convencional, eles só estão utilizando mais os macronutrientes, que é o NPK, e quando faz também a calagem, cálcio, magnésio e enxofre, quando usa o dolomítico. E os micronutrientes? Micronutrientes também são fundamentais para as plantas. Nossa doutora, nossa mestra Ana Primavera, ela falava que a planta precisa de ter, no mínimo, uma nutrição mais completa em torno de 35 elementos minerais. E se a gente dá só 3, só 5, só 7? A planta está mal nutrida, a planta está desequilibrada. Esse alimento produzido com esse tipo de adubo também vai ser um alimento oco, um alimento vazio, um alimento com carência de micronutrientes. Isso vai repercutir diretamente na saúde humana, na saúde dos animais, né? Sem falar que esses alimentos estão também envenenados, né?
mas já é outra história, já falei isso aí em outros vídeos. Então, quando a gente fala essas formulações, por exemplo, 4, 14, 10, 4, 14, 8, esse 4 quer dizer 4% de nitrogênio, 14% significa fósforo e 10% nessa formulação aí significa potássio. Ou seja, em 100 quilos, 2 sacos de adubo de 100 quilos, eu teria 4 quilos puro de nitrogênio, 4 quilos concentrados de fósforo, 10% de potássio, 10 quilos de potássio nesses 100 quilos dessa formulação. 10, 10, 10 é quem usa já um adubo, 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio. Isso é para a gente fazer o balanço na hora de calcular os adubos que vão utilizar de acordo com a análise do solo, que vai dizer se precisa ou não fazer correção do solo para a gente usar calagem e qual é a deficiência ou o aporte que já existe no solo dos diferentes minerais. E qual é a composição dos fertilizantes químicos? Então, a gente vai ver neste instante aqui o que é que está dentro desses fertilizantes químicos, quais são as fontes desses adubos em termos de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Quais as vantagens e desvantagens dos fertilizantes químicos? Bom, a vantagem é que esses fertilizantes químicos são altamente concentrados. Então, ele tem grandes teores de nitrogênio, de fósforo e de potássio, mas tem grandes desvantagens. Por quê? Porque esses adubos, apesar de estar bem concentrados, eles se perdem com muita facilidade. Eles se perdem por erosão, eles se perdem por lixiviação, ele derrete e vão lá para camadas profundas do solo, chegando inclusive no lençol freático, contaminando esses lençóis freáticos com esses adubos químicos, como também é contaminado com os venenos, com os herbicidas. Nossas fontes de água subterrâneas e superficiais recebem esses aportes de adubos altamente solúveis, que se perdem adubos caros, inclusive muitos deles importados, e com isso vai causar sérios danos ambientais. Por isso que muitas vezes os nitrogenados são até parcelados. Eles usam no plantio e usam em cobertura depois, quando a planta está precisando mais, geralmente no início da floração. Muitos adubos também são fixados, os adubos fosfatados, a planta só retira do solo 20%. Por quê? Porque os 80% ficam fixados no solo. Então, são minerais que você coloca no solo, mas não fica disponível para as plantas. E com isso você está perdendo dinheiro. Por isso é a importância que eu falei há pouco dos micro-organismos do solo, da matéria orgânica no solo. Porque os micro-organismos nos solos, eles vão tornar esse fósforo mais solúvel, tornar esse fósforo mais disponível para as plantas. E como é que a gente faz isso? Com solos não compactados, com solo com bom aporte de matéria orgânica, com boa capacidade de presença de micro-organismos, mas quem faz uma adubação química, o uso de agrotóxicos e de herbicida está matando essa vida do solo. Por isso que é um dos motivos que a gente não usa esses fertilizantes químicos solúveis na produção orgânica, na agroecologia. Então, são mais desvantagens do que vantagens. Por isso que também tem muitos agricultores hoje, inclusive de grande escala, migrando para a produção orgânica, migrando para fertilizantes menos solúveis, como eu já falei no vídeo passado, que é a questão do pó de rocha, que é a questão da fosfatagem, né? Adubos menos solúveis e que a gente vai ver neste instante, existem os mais solúveis e os menos solúveis na produção orgânica. Vai depender do cultivo que o agricultor vai fazer, que a agricultura vai fazer, se é cultivo permanente, se é cultivo de ciclo curto, ele dá preferência a uns tipos de adubos que a gente vai falar aqui neste instante. E quais são as fontes de nitrogênio, de fósforo e potássio dos adubos orgânicos? Então a gente vai ver aqui neste instante. É necessário que antes de a gente pensar em fazer uma adubação no solo, a gente primeiro corrija o solo. Porque tem muita gente jogando dinheiro fora aí. Se você usa um adubo, seja químico, seja orgânico, se você não faz a calagem prévia, esse solo está desequilibrado. Esse solo está ácido muitas vezes, precisando fazer primeiro a correção. Senão essa acidez vai impedir a absorção dos nutrientes que está no seu adubo para a planta se nutrir. Então, o primeiro passo é fazer a análise de solo, é corrigir esse solo se tiver necessidade e, claro, atender a recomendação de adubação que o laboratório vai indicar para você. Tá certo? E a gente precisa, como eu falei há pouco, pensar também, não esquecer de adicionar matéria orgânica. A matéria orgânica é a comida dos micro-organismos do solo e a gente precisa dar essa comida para o solo. A gente precisa ativar essa vida microbiana. Eu já falei também em um vídeo, foi até muitas visualizações, que é o micro-organismos eficazes. A gente pode produzir micro-organismos na própria propriedade, coletar, multiplicar e jogar no solo para aumentar esse exército de micro-organismos aí, para comer essa matéria orgânica e atacar os pós de rocha, os fosfatos naturais, para deixar disponível para as plantas. A gente também precisa romper com essa mentalidade de NPK.
O que eu chamo de mentalidade NPK? É que a nossa formação passaram nas escolas somente o lado químico. Ninguém falou para a gente lá como é produzido adubos orgânicos, como você disponibilizar outras fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, que não fosse o químico. Então as pessoas, como só aprenderam a trabalhar NPK na forma química, fica só procurando agora, vem cá, e esse esterco tem quanto aqui de nitrogênio, de fósforo, de potássio? Né? E quanto é que eu vou encontrar de NPK no adubo verde, no bocache, no biofertilizante? Fica com essa mentalidade, fica só procurando encontrar os percentuais disso. Claro que isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é favorecer a vida do solo, deixar que os micro-organismos vão fazer esse equilíbrio, vão harmonizar seu solo, os pó de rocha, os fosfatos naturais, a matéria orgânica, vai vivificar seu solo, vai remineralizar o seu solo. Existe uma pesquisadora americana que ela diz uma coisa até com muita curiosidade que vocês devem ficar atentos aí. Ela diz o seguinte, que todo solo já tem os minerais que as plantas precisam. Agora, muitas vezes não está disponível para as plantas. Daí a importância que ela está batendo muito hoje na fertilização biológica, na ativação microbiana desse solo, porque os micro-organismos vão atacar qualquer tipo de solo da sua propriedade e vai deixar esses minerais mais disponíveis para as plantas. É claro que a gente tem que pensar também em aportes frequentes de matéria orgânica para não deixar os micro-organismos com fome. Eles precisam se alimentar. Existe uma teoria também chamada transmutação biológica, a baixa energia. Então, Louis Kevran, um grande pesquisador francês, ele já colocava que no solo alguns minerais se transformam em outros. Então, a carga atômica que tem os minerais, os minerais que estão contidos na carga elétrica, né, eles se aproximam ali por atração e por repulsão, muitos deles migram, né, de um campo elétrico magnético, né, de um mineral para outro, formando outros elementos. É uma teoria muito importante que às vezes você não tinha determinado mineral no solo e olha a planta produzindo um alimento com aquele mineral. É porque aquele mineral ficou disponibilizado, não saiu no resultado da amostra de solo, mas ele estava lá presente e ele migrou, né, pela questão energética, magnética, né, para fazer um novo elemento aparecer. O Kevran fez uma pesquisa interessante que ele dava algumas comidas para os pintinhos, quando ele fazia análise do ovo, da gema, apareciam minerais que não estavam na ração que fornecida pelos pintos. Que é isso aí? Aí ele começou a descobrir essa questão dessa migração aí, dessa teoria da transmutação biológica. Mas isso aí é só para atender a curiosidade daqueles mais radicais que ficam só procurando teores de NPK em tudo. Existe também essa transmutação aí, quando ele fala baixa energia, que é na camada geralmente superficial, na presença de oxigênio. Quais são os tipos de adubos químicos mais utilizados e as formulações, os teores, a gente vai falar aqui agora, vai mostrar. Mas o meu foco mesmo aqui hoje é os tipos de adubos orgânicos, onde é que a gente pode encontrar esse nitrogênio, esse fósforo e potássio, os macro e micronutrientes nesses adubos orgânicos. Então, já falei para vocês, o nosso canal verde já aí, vamos atrás dele, vamos frequentar. Bom, quais são as fontes de nitrogênio mais utilizadas de quem faz adubação química? Que não é o nosso, eu particularmente não trabalho com fertilizante químico, mas só para vocês atenderem a curiosidade, quem ainda trabalha, é o seguinte, a ureia é um adubo muito rico em nitrogênio. Ele tem 45% de nitrogênio, bem concentrado. Aí eu sempre questiono, e os 55% do restante é o quê? São sais. Então essa ureia ela é muito concentrada, mas é bastante solúvel também. Por isso tem que fracionar, botar no solo no plantio e depois na cobertura, porque ele derrete fácil. E na teoria da trofobiose do Francis Chabousseau, ele explica também o seguinte, esses adubos solúveis muito concentrados, a planta retira muito mais quantidade do que precisa, esses minerais vão ficar na seiva da planta em excesso, por isso que deixa a planta desequilibrada, e a planta desequilibrada são as mais vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Quando não é por excesso, é por carência de micronutrientes que a planta também fica deficiente e muitas vezes apresentando doenças. E aí o cara vai buscar depois esses minerais em fungicidas e outros produtos químicos, que para quem está vendendo é uma beleza, né? Mas, como já falei isso aí em outros vídeos, o sulfato de amônio tem 21% de nitrogênio, mas ele também tem enxofre. Então, tem gente que dá preferência ao sulfato de amônio pela presença também do enxofre. Tem algumas culturas que são até exigentes em enxofre também. O MAP é o fosfato monoamônico. Ele é muito concentrado em fósforo. Observe que ele tem 46% a 50% de fósforo. Mas eu já falei para vocês também que nem sempre esse fósforo está todo disponível para as plantas. Muitos deles já ficam fixados no solo. 20% é o que a planta absorve. Você tem que aumentar a quantidade desse fósforo para tornar mais disponível para as plantas. Mas ele também tem um percentual de nitrogênio.
Por isso que ele está aqui. 10% de nitrogênio. O DAP é o fosfato de amônio. Ele também é fonte de nitrogênio, porque ele tem 16% de nitrogênio nele, mas ele também é fonte altamente concentrada de fósforo. Tem 38 a 40% de fósforo. Então você pode dar preferência, você que quiser, claro, né? Usar o MAP ou o DAP, buscando aí a fonte de nitrogênio, como também fonte de potássio, ou de fósforo, mais ou menos concentrado. O nitrato de potássio também é uma fonte de potássio, mas é também uma fonte de nitrogênio. Ele tem 13% de nitrogênio e é muito rico em potássio, 46% como fonte de potássio. Existe também como fonte de nitrogênio nitrato de amônio. Esse você não vai encontrar muito facilmente no comércio, que ele até é usado para fazer explosivos. Então tem que ter autorização aí do Exército, fiscalização mais rigorosa, parará. Nem sempre você vai encontrar. Ele é muito concentrado em nitrogênio, mas é mais difícil encontrar no mercado. O nitrato de sódio é também um tipo de nitrato, ele tem 16% de nitrogênio. E o nitrato de cálcio, ele tem aí 14% de nitrogênio e 18% de cálcio. Ele também já tem cálcio. Ele pode até dar um abatimento aí na calagem. Eu estou falando assim um pouco rápido, mas quem tiver interesse mais depois aí, pode voltar o vídeo, pode fazer um print, né? E copiar isso aí, quem tiver mais interesse nessa área aí. Onde é que a gente encontra o fósforo nos fertilizantes químicos? Então, quem trabalha ainda no sistema convencional tem que entender o seguinte. Os fertilizantes à base de fósforo são rochas moídas que sofreram ação química. Então, por isso que a gente chama que são fósforos acidulantes. Então, essas rochas foram tratadas com ácido sulfúrico, com ácido fosfórico, e são esses ácidos que vai matar a vida microbiana do solo, que vai prejudicar a vida microbiana do solo, vai esterilizar o solo. Por isso que a gente não usa essas fontes de fósforo. Então, eles são chamados adubos químicos acidulantes. Então, por exemplo, o super simples, que é muito utilizado como fonte de fósforo, tem 18% de fósforo, mas ele também tem 18 a 20% de cálcio e tem 10 a 12% de enxofre. Então, é um adubo que tem enxofre, tem cálcio e também o fósforo, que está buscando aí o fósforo. Já o super triplo é muito mais concentrado em fósforo, tem 44% de fósforo, mas ele também tem um pouco de cálcio, 14% de cálcio. O MAP e o DAP, como já falei há pouco, o MAP tem 10% de nitrogênio, mas tem 46 a 50% de fósforo, altamente concentrado em fósforo. E o DAP, o fosfato de amônio, já falei que tem 16% de nitrogênio, mas tem 38 a 40% de fósforo. Um adubo bem concentrado também em fósforo. O fosfato monopotássico, ele é muito rico, mas também é muito caro. Ele tem 51% de fósforo. E ele tem 33% de potássio. Então, é altamente concentrado em fósforo e altamente concentrado em potássio. Por isso mesmo que ele é mais caro. E até é mais difícil também encontrar no mercado, porque não tem muita procura, muita saída, então os comerciantes não vão ficar estocando esse material na sua loja sem vender. E tem também os fosforitos, que também são uma rocha moída, ele tem 14% de fósforo. Como fonte de potássio, para a gente terminar aqui essa parte dos adubos químicos, tem o cloreto de potássio, que é o mais utilizado, é o mais barato, porém é um dos mais danosos para o ambiente, porque esse cloreto aí tem cloro, muito cloro, esse cloro é biocida para os micro-organismos do solo, ele é muito concentrado em potássio, por isso que ele é mais usado. Ele tem 58% de potássio. O sulfato de potássio é outra fonte, tem 48 a 50% de potássio, é muito rico em potássio também, e ele também tem enxofre. Então, algumas culturas, como eu falei, que são mais exigentes de enxofre, o milho, por exemplo, gosta do enxofre, tem 15% de enxofre. Nitrato de potássio, outra fonte bastante concentrada de potássio, tem 44% de potássio, é também fonte de nitrogênio, que tem 12% de nitrogênio. O salite do Chile, que é um nitrato de nitrogênio aí, muito rico, tem 15% de nitrogênio, 9% de nitrato de potássio. Então, além de ele ter o nitrogênio, ele também tem potássio. O NaNO3 chamado salite do Chile, nitrato de sódio. Sulfato de potássio e magnésio. Ele tem 22% de potássio, tem 11% de magnésio e tem 22% de enxofre. Então, é um adubo mais completo, rico em potássio, magnésio e enxofre. Inclusive, por ser um elemento não tóxico para o solo, as certificadoras, na legislação dos orgânicos, pode tolerar você usar esse sulfato de potássio e de magnésio, mesmo na propriedade certificada como orgânica.
porque às vezes você precisa de uma certa concentração de potássio que você não vai encontrar muito tão disponível já para as plantas mais exigentes, principalmente aquelas de ciclo curto. Por isso as certificadoras até toleram você usar um pouco desse sulfato de potássio e de magnésio. Ele também não tem cloro, ele não altera o pH do solo, ele não acidifica o solo. Ele é solúvel em água, por isso que algumas pessoas até usam esse sulfato de potássio e de magnésio na produção orgânica. Agora vamos falar do que realmente eu particularmente me interesso mais, que são as fontes de NPK nos adubos orgânicos. Onde é que a gente vai encontrar nitrogênio, fósforo e potássio nos adubos orgânicos? Então observe aqui. Onde é que a gente encontra nitrogênio? Nitrogênio é um mineral importante para as plantas, que vai deixar a planta viçosa, verde, ela vai crescer bastante. Então quem faz esse papel é o nitrogênio. Então a gente encontra, por exemplo, nos estercos. Esse esterco precisa ser curtido. Esse esterco tem que ter boa procedência, porque na produção orgânica tem que ter muito cuidado, porque esse esterco muitas vezes pode estar contaminado com produtos químicos que as pessoas usam no gado, na pecuária, ou no gado, na cabra, na ovelha, no que seja. E esse esterco pode vir trazendo contaminantes. E na produção orgânica você não pode ter resíduo nenhum, né, de carrapaticida, mosquicida, de herbicida, de antibióticos e tal. Então tem muito cuidado com a procedência desse esterco. E quanto menor o animal, mais concentrado é seu teor de nitrogênio. Então, o teu esterco da galinha é mais rico do que o do porco. O do porco é mais rico do que o da cabra da ovelha. O da cabra da ovelha é mais rico do que o de bovinos. Né? O da minhoca é mais rico ainda do que o da galinha. Né? A da codorna é mais rico do que o da galinha. Então, quanto menor o animal, mais concentrado está esse teor de nitrogênio. Então, pode variar aí, eu diria até na faixa de 1 a 5% desses tipos de estercos. Então, esse esterco também precisa ser curtido, para não queimar as plantas, não provocar desarmonia lá no solo. O composto orgânico, uma excelente fonte também de nitrogênio, feito à base de palhada, de resíduo, misturado com esterco, compostado, parará. Já fiz vídeo sobre isso aí também. E esse composto orgânico é muito utilizado principalmente para produtores de hortaliças, que precisam comer rápido. E esse é uma excelente alternativa de você aproveitar os resíduos da propriedade e fazer a compostagem. O chorume é uma fonte também de nitrogênio, geralmente muito utilizado não só no solo, mas também na adubação foliar. Né? Você pode fazer o chorume do esterco, para curtir esse esterco na água, e pode também pegar o composto orgânico, diluir ele e fazer tipo um chorume, enriquecendo com cinzas, com outros minerais, principalmente os pó de rochas, né, os fosfatos naturais, fica um chorume mais rico. Aqui coloca também torta de mamona, folha de mamona, para ficar mais rico aí em potássio também. Os biofertilizantes também são fontes muito ricas de nitrogênio, geralmente utilizados como adubação foliar. A manipoeira, que é a água da mandioca, depois de fermentada, né? Ela já vira adubo, depois de 10 dias de fermentada. Ela tem 15 minerais dentro dela, inclusive o enxofre. Ela também tem nitrogênio. Matérias orgânicas de forma geral, então resíduo de capinas, de roçagem, de resíduo de colheitas, resto de colheitas, a biomassa produzida por adubos verdes, por poda das plantas, né? Tudo isso é rico em nitrogênio. A urina, riquíssima em nitrogênio. A urina, não somente da urina da vaca, como muito se fala aí. A urina da vaca para quem tem vaca. Quem não tem vaca pode utilizar a urina humana. Sim, a urina humana, desde que fermentada, você pode usar tanto no solo a 5%, como você pode utilizar na adubação foliar, seja hortaliça, seja grão, seja raízes, tubérculos, frutíferas. Quem não quiser, tiver algum preconceito aí com a urina nas hortaliças, use no solo, uma adubação de cobertura. Mas vocês estão uma vez tendo resistência com a urina nas hortaliças, principalmente as folhosas, mas o biofertilizante, o chorume, né, é feito também com bosta de vaca, é feito com esterco de gado. A urina também está dentro desse esterco, mas isso aí já é outra história, mas fique à vontade aí. Mas você não pode perder mais a urina de vocês. Isso é uma fonte excelente de adubo nitrogenado. O bocache, é aquele adubo feito com farelos, né? Eu tenho uma certa resistência a ele porque ele é mais caro. Você vai ter que comprar farelo de soja, farelo de milho, farelo de arroz, farelo disso, da cevada, não sei o quê. Então fica um pouco mais caro. Mas há pessoas que fazem uma agricultura mais comercial, inclusive aquelas agriculturas de estufa, que usam muito o bocache, que é excelente alimento para os micro-organismos do solo e tem muitos minerais contidos dentro dele, inclusive o nitrogênio. Resíduos agroindustriais também que são ricos em nitrogênio. Então, por exemplo, o pessoal que faz suco de frutas, aquelas polpas de frutas, então tem muito aquele casqueiro ali de abacaxi, de casca de laranja, de goiaba, do que seja, ali você pode fazer compostagem
e é fonte de nitrogênio. Resíduo de abatedouros, pessoal que trabalha com aves, então aquelas penas, aquelas tripas, aquela dejeto lá do tratamento das galinhas ou dos frangos, é riquíssimo em nitrogênio. Resíduo de frigorífico de abatedouros, esses frigoríficos de gado, aquele capim de rumen que fica dentro do rumen do animal, aquilo ali é mais rico até do que o próprio esterco, rico inclusive em micro-organismos, que está ali, as bactérias que estavam dentro do estômago do animal. Excelente fonte de adubo nitrogenado. O lixo, tanto o lixo doméstico, tem muita gente fazendo compostagem, né, residencial na própria casa, porque esse lixo todo, depois de compostado, é excelente fonte de nitrogênio. Certo? Há quem faça, inclusive, prefeituras mais sensíveis, né, que trabalha numa perspectiva mais sustentável, faz até um trabalho de coleta seletiva, já disponibiliza para os moradores, para as residências, para as avenidas, para as ruas, recipientes para que os moradores mais educados, mais conscientizados, coloquem naqueles recipientes somente material reciclável. Então, todo o lixo que é reciclável, inclusive, todo o lixo, 50% é material orgânico que pode ser reciclado e virar composto. Excelente fonte de nitrogênio. Então, o lixo não é só lixo. O lixo é material que pode ser reciclado, pode ser vendido e também material que pode ser compostado, usado na agricultura e é fonte de nitrogênio. Borra de café é o segundo adubo nitrogenado, muito rico em nitrogênio. Eu vejo muitos vídeos da pessoa postando aí, fazendo o quê? Adubo líquido com base no pó da borra de café. Aquela borra de café, em vez de você jogar no lixo, você mistura com água, deixa uns 5, 10 dias ali fermentando, né? E depois você dilui em água e aplica nas suas plantas. Excelente fonte de nitrogênio. Suas plantas vão ficar viçosa, bonita, né? Sempre precisa trazer adubo de fora. As tortas, esse aqui já custa um pouquinho de dinheiro, mas tem a torta de mamona, muito rica em nitrogênio, muito concentrada, inclusive. Torta de mamona, torta de amendoim, torta de licori, torta de dendê, torta de coco, torta de cacau. Tem vários tipos de tortas. Uns mais caros, outros mais baratos. Então, o agricultor, se tiver dinheiro, quiser usar uma torta dessa aí, a torta de mamona realmente é uma das mais usadas. A biomassa é muito utilizada pelos agrofloresteiros, quem faz agricultura sintrópica, quem faz sistemas agroflorestais, estáticos ou dinâmicos, trabalha muito nessa perspectiva aí de produzir seu adubo na própria propriedade, como plantando culturas que vai gerar biomassa. O que é a biomassa? Fazer podas dessas plantas, inclusive das leguminosas, que são adubos verdes, e fornecem muita massa para você colocar isso nas fileiras das árvores, nas fileiras das fruteiras, nas hortaliças, que as árvores também têm muita madeira. E essa madeira é o melhor adubo que existe para o solo, porque ela é rica em lignina. Né? E os micro-organismos vão atacar essas madeiras aí, vou mostrar nesse instante de fotografias práticas aqui, que são excelentes adubos, muito ricos, inclusive em fósforo, rico também em nitrogênio. E os adubos verdes, claro, né? Então, as leguminosas, as famílias do feijão, são plantas que têm a capacidade de fazer a fixação biológica do nitrogênio. Essas bactérias que fazem uma associação com as raízes das plantas, que a gente chama de simbiose, ela dá o nitrogênio para a planta e a planta dá um açúcarzinho para elas. Então, elas captam o nitrogênio do ar e dá para a planta. Então, depois que esses adubos verdes são plantados, depois um pouco da floração, quando ele está com mais teor de massa, você roça esse material ou deixa no próprio solo para fazer cobertura morta, ou ele pode ser incorporado no momento do plantio. A gente vai mostrar também fotografias sobre isso aí. E quais são as fontes de fósforo na adubação orgânica? Então, a gente usa, por exemplo, o fosfato natural reativo. Vou mostrar a fotografia na instante usando aqui no sítio. Então, ele tem 27% de fósforo. Esse fósforo é mais solúvel, inclusive, mais disponível para as plantas, principalmente para quem faz um cultivo de ciclo curto. Mas ele também é rico em cálcio. Ele tem 30% a 35% de cálcio. Então, como eu falei, ele tem uma reação mais rápida que o fosfato natural. Vou falar no instante aqui do fosfato natural. Então, são tirados mais de rochas sedimentares. O fosfato natural, ele também é fonte de fósforo. Ele tem 24% de fósforo. O pessoal usava muito na Foz Bahia, lá de Irecê, mas essa mineradora lá fechou, problemas ambientais, parará. Mas a gente vê muito falar no comércio aí, no mercado, fosfato natural de Olinda, fosfato natural de Araxá. Depende da região, depende das mineradoras. É um adubo não tão solúvel como o fosfato natural e como o hiperfosfato e o termofosfato, que eu vou falar aqui no instante, mas por isso ele é mais recomendado para as culturas permanentes. Então, as frutíferas, as madeireiras, as forrageiras, né, que não está com tanta pressa de comer o fósforo, esse fósforo vai liberando mais lentamente e essas plantas podem ser adubadas com fosfato natural. Então, existe uma prática chamada fosfatagem, que você pode jogar esse fosfato a lanço no solo, na área toda,
né? O ideal até você podia fazer a calagem primeiro, depois jogava esse fósforo e incorporava superficialmente. Você faz a calagem e a fosfatagem. Há quem faça só a fosfatagem, que também tem esse teor alto de cálcio, né? Mas é outro trabalho de remineralização de solos. Outra fonte de fósforo é o hiperfosfato. Esse hiperfosfato é um fosfato mais solúvel também, por isso que é mais utilizado nas culturas de ciclo curto, como grãos, como hortaliças, né? Esse é importado. Tem o hiperfosfato de Gáfisa, que vem lá do norte da África, da Tunísia, e tem o hiperfosfato Daui. Não é muito comum ser encontrado no mercado, não, porque não tem muita procura, o pessoal não conhece muito, então às vezes as lojas não querem vender esse hiperfosfato. Então tem o de Gáfisa e o Daui. Tem 29% de fósforo, bem mais concentrado inclusive do que o fosfato natural, e tem 48% de cálcio. Por isso, na fosfatagem, algumas pessoas não fazem nem a calagem, usa só a fosfatagem, que já vai acrescentando esse cálcio aí. Metade praticamente já é cálcio. E tem um muito utilizado, que é o termofosfatos magnesianos. Esse fosfato, termofosfato, é uma rocha moída, que é muito rica aqui no caso em fósforo, tem 28% de fósforo, tem 18% de potássio, então ele é fonte de fósforo, ele é fonte de potássio, ele também é fonte de magnésio, tem 9% de magnésio e tem 20% de cálcio e ainda tem o silício. Silício é importantíssimo, que a gente encontra muito no pó de rochas. Por quê? Porque o silício é quem vai dar, é o cimento da planta, é quem vai dar resistência à planta. A planta que encontra na sua adubação esse mineral do silício, que é muito presente, como eu falei, do pó de rocha, é uma planta resistente a praga e doença. É uma planta que é muito tolerante, inclusive, à seca. Então, por isso as pessoas usam muito nessa agricultura de ciclo curto termofosfato. Até os agrofloresteiros aí, já perguntei, inclusive, pessoalmente a João, a Rômulo, o pessoal que trabalha com a produção de sistemas agroflorestais, eles usam no início esse termofosfato, principalmente para as hortaliças, para remineralizar o solo e para adubar o solo com diferentes teores, não somente de fósforo, mas também de potássio, magnésio, de cálcio e de silício. Então, o nome comercial geralmente encontrado no mercado aí é o iorim. Agora vocês lembraram, né? Então, o iorim é o nome mais comum que as pessoas conhecem, é o termofosfato magnesiano aí. Outra fonte de fósforo é a farinha de ossos. Você não vai comprar essa farinha de ossos, que é um pouco cara. Mas se for para residências, né? As donas de casa, os donos de casa aí, né, que estão cultivos de vasos, né, áreas pequenas e tal, pode até se dar o luxo de chegar lá naquela loja de aqueles hortos, né, florestais e tal, e comprar um pouco de farinha de osso para enriquecer o seu substrato, para enriquecer a sua adubação. Mas para grandes áreas, para médias áreas, né, aí fica meio inviável. Há quem faça até a farinha dos próprios ossos, queimando os ossos, fazendo torrando esses ossos, cessando esses ossos, peneirando, não é grandes quantidades, você traz isso dos marchantes, dos açougueiros e tal, compra lá barato, mas para pequenas quantidades você pode colocar para enriquecer o biofertilizante, enriquecer o chorume, enriquecer o composto orgânico. Aí você pode usar a farinha de osso, que é uma boa fonte não somente de fósforo, mas de cálcio também. Como fonte de potássio nos adubos orgânicos, a gente tem, eu já falei aqui no instante, o pó de rochas. Esse é muito utilizado atualmente. Fiz um vídeo que está uma boa repercussão no canal Verde Já. E o pó de rochas, ele tem um dos maiores mineradores daqui do Brasil, é aqui na Bahia. É o de lá de Ipirá, da Ipirá Fértil. Lá já foi feita pesquisa no Canadá, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, já sobre pó de rocha. Esse foi o último vídeo. E ele estava falando lá que foi encontrado 85 minerais dentro desse pó de rocha lá de Ipirá. Ele é barato, custa R$300 a tonelada quando é ensacado e R$200 quando é a granel transportado em grandes volumes, em caminhões, em caçambas. O custo maior é buscar, é o frete. Né? Então o pó de rocha tem na faixa aí de 5% de potássio, mas é muito rico também em cálcio, que ele tem na faixa de 25% a 30% de cálcio, e como eu falei, mais de 80 minerais, micronutrientes principalmente, inclusive o silício, por isso que a gente até fala pó de rocha de Ipirá, ou silício de Ipirá, porque ele é muito rico em silício também. A gente pode inclusive usar o pó de rocha não somente no solo, mas para enriquecer o biofertilizante, enriquecer o composto, enriquecer o seu chorume. Excelente fonte aí não só de potássio, mas de muitos outros minerais. O termofosfato magnesiano, falei dele aqui agora, então ele é fonte de potássio também, que é o iorim, como eu falei agora. Então tem 18% de potássio, muito bem concentrado aí para as culturas de ciclo curto.
Cinza de madeira. Cuidado com essa madeira, que quem for comprar nessas madeireiras aí, porque tem muita madeira que é tratada com veneno. Então você pegar um pó de serra, uma maravalha, né, dessas madeiras tratadas, você está levando veneno para a sua área. Eu conheço experiência até de pessoas que já morreram porque pegou essas madeiras tratadas para fazer um churrasco, a zorra da madeira lá queimou, soltou aquele gás, aquela fumaça tóxica, e o pobre coitado que estava lá esperando o seu churrasco para se alimentar, morreu, foi intoxicado com essa fumaça tóxica. Então, tanto pó de serra como a maravalha tem que ser de madeira de procedência, madeiras que não sejam tratadas, que não sofreu tratamento químico. E essa cinza também é a mesma coisa. Cinza também não pode ser de quem faz churrasco, porque tem muito sal. Mas a cinza é muito rica também em potássio, tem na faixa de 5% também de potássio, dependendo do tipo de madeira, e é muito rico também em micronutrientes, em cálcio inclusive, até utilizado também como defensivo natural, a gente chama água de vidro, junto com calcário. Uma outra fonte que eu falei há pouco também é o sulfato de potássio e magnésio. Esse não é totalmente orgânico, mas é tolerado pelas certificadoras, porque ele é muito concentrado aqui em potássio, tem 22% de potássio, além de ter 11% de magnésio e 22% de enxofre. E tem também o potássio, encontra também todo tipo de material orgânico, a gente fica pensando só em buscar mais concentrado. Então, ele está também lá no esterco, ele está presente no humus, na terra vegetal, na biomassa, nos restos de cultura. Lá também tem teoria de potássio. Tem até tabelas nos livros aí, mostrando diferentes tipos de material orgânico, o que é que tem dentro desses material orgânicos, em termos de nitrogênio, de fósforo e potássio. Vocês podem consultar depois aí com facilidade. Bom, vamos para a prática aqui agora, para a gente fixar melhor esses conhecimentos. Então, aqui, por exemplo, é o esterco. Esse esterco aqui é de cavalo. Eu tinha um vizinho aqui no meu sítio, que ele criava cavalo, e ele perguntou se eu podia jogar o esterco para cá, para a minha área. Para ele era problema, para mim era solução. E eu acho, manda para cá. Eu sei que seus cavalos não tem química nenhuma, são sadios, porque também tem o único cuidado que tem que ter com o esterco de cavalo é a doença que dá em cavalo, que pode passar para seu esterco. O seu não, do cavalo, né? Mas esse aqui era natural, esse aqui era bom, e claro que eu caí matando em cima desse esterco para adubar minhas plantas. Outro adubo muito fácil de se encontrar. Eu, no caso, encontrei na minha propriedade quando eu comecei meu sítio a plantar lá. É o que? A terra vegetal. Então, debaixo dessa mangueira aí, ó, uma grossura que estava lá de terra vegetal. De tanto cair folhagens, galhos e tal, apodrecendo, os micro-organismos atacando, formou esse adubo aí que a gente chama de terra vegetal. E muita gente até ganha dinheiro vendendo isso aí para os hortos, né? Um outro adubo que eu já falei aqui, no caso, no lado esquerdo, no lado em cima e abaixo, é o EM. Micro-organismos eficazes. Ou você produz na própria propriedade, ou compra pronto e faz a diluição, enriquecendo aí com açúcar. Já falei sobre vídeo sobre isso aí também. Uma outra fonte de nitrogênio, aqui no caso, de adubo orgânico, é o biofertilizante. Então, está aqui do lado direito acima, pré-fazendo aí na estação experimental da EBDA de Rio Seco, o biofertilizante, nossa fábrica de adubo lá. Tinha o EM ali embaixo naquele recipiente menor, nesse tamborzão aí que a gente chama de bombona, tá aí o biofertilizante, excelente adubo para fazer adubação foliar e até jogar no solo também. E aqui embaixo tem duas amostras aí, o EM do lado esquerdo e o biofertilizante do lado direito. Eu posso produzir de graça isso na minha propriedade. Dois excelentes adubos para fortificar as plantas, dar resistência às plantas. Está aqui o Everaldo do lado esquerdo, propriedade que a gente assistia aqui em Feira de Santana, Coronel Martinho, ele já com o EM pronto, já multiplicado. Está aqui uma companheira lá de agricultura de Antônio Cardoso, jogando aí a manipoeira para enriquecer o biofertilizante. Está aqui Ana em Conceição de Jacuípe, lá em Berimbau, aqui na Bahia, fazendo seu biofertilizante aí, enriquecido aí com casca de fruta, mato, com calcário, pó de rocha, várias coisas dentro aí. E aqui é o EM, nossa fábrica de EM aí, ó, micro-organismos eficazes. Eu coloco esse arroz aí numa caixa cheia de malcho, de folhas apodrecidas, folhas velhas, e micro-organismos vão sair dessa folhagem, vai para cima do arroz. Depois que esse arroz está todo colonizado, que geralmente demora aí na faixa de uns 10 dias, eu vou fazer o que agora? Botar nesses garrafões aí com açúcar, e eles vão ficar agora se multiplicando, açúcar e água, claro, e água de preferência não tratada com cloro. Então esse EM vai se multiplicar aí dentro, vai produzir muito gás. Durante 10 dias vai ficar produzindo gás. Todo dia você tem que abrir esse negócio, não vai explodir, viu? E na hora de abrir, cuidado, tire seu rosto da frente, que o bicho explode mesmo, um gás retado aí. Depois de 10 dias já deixa de produzir gás, porque já acabou o açúcar, já se comeu o açúcar todo. Está prontinho agora para você diluir e aplicar no seu solo.
Aqui, terra vegetal, como eu falei há pouco. Eu cheguei no sítio, tanta folhagem, tanta coisa podre lá pelo chão. Comecei a juntar esse material para quê? Para usar como adubo, para usar como cobertura morta. Isso aí tudo vai derreter, vai virar adubo para minhas fruteiras, para minhas plantas. Então está aqui, eu mostrando, como eu vou juntando aí todo o lixo que eu vou varrendo, que eu vou juntando, vai virando o quê? Vai virando terra vegetal, vai virando humus. Então a gente não pode tocar fogo nisso aí, pelo amor de Deus. Isso aqui é comida para os micro-organismos, isso aqui é adubo para as plantas. E aqui eu fazendo já o plantio das minhas frutíferas, olha o que é que eu tenho aqui, lá em cima do lado esquerdo. Então eu tenho aqui já esses 2 recipientes, esses 2 baldes aí, tá cheio de quê? De biofertilizante. Lá no fundo, aqueles 2 vasilhames lá tem o quê? O EM, já multiplicado. Esse saco plástico que vocês estão vendo aí, pode olhar do lado direito agora, que é o fosfato natural reativo, que é um fosfato natural mais solúvel, 28% de fósforo. Está aqui para enriquecer minha adubação. Então eu já estou colocando aqui, misturando com o quê? Eu estou misturando com o esterco de cavalo, que eu falei daqui a pouco. Estou misturando com terra vegetal. Estou misturando com EM, com biofertilizante. Então fica o quê agora? E cinzas. Observe aqui abaixo, nessa caixa de papelão. Isso aqui eu fui buscar na padaria. O cara me dava lá de graça. Sabendo conversar, o cara libera para você aí. Ó. Então fica uma adubação completa, gente. Então essa muda que vocês estão vendo agora do lado direito abaixo, essa muda de citros aí, vai encontrar tudo o que precisa. Eu tenho fosfato natural, eu tenho biofertilizante, eu tenho EM, eu tenho terra vegetal, eu tenho esterco, eu tenho cinza. E que mais o quê? A planta agora está totalmente nutrida, é forte, resistente para dar seu arranque e se mandar para frente. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu estou pegando aqui diferentes fontes de pó de rocha, fosfato natural, de cinza, de esterco, para colocar dentro do biofertilizante. E aqui eu já estou fazendo um tratamento do solo, já misturando tudo isso aí. Então vocês estão vendo o pó de rocha, fosfato natural, o calcário, o esterco, a cinza, a adubação riquíssima, completa para grãos, hortaliças, para frutíferas de forma geral. Aqui do lado esquerdo, mas todo lado que você olhar, você vai ver o quê? Compostagem, que é uma excelente fonte de nitrogênio, excelente material para nutrir as plantas e servir de comida para os micro-organismos do solo. Então isso aí já fiz vídeos também sobre isso aí, e a gente faz um composto orgânico enriquecido, colocando não somente esterco e palhadas, ou lixo, resíduos. Eu também posso colocar calcário, pó de rocha, cinza, fosfato natural, farinha de ossos, EM, molhar com EM, molhar com urina, molhar com manipoeira, molhar com várias coisas, para ficar mais rico e decompor mais rápido. Aqui é uma fotografia mostrando, já para dar um parênteses, um recorte aqui para vocês, mostrar o que é o agricultor experimentador. Esse agricultor lá de Tanquinho, companheiro nosso, amigo nosso lá de Tanquinho, um município aqui próximo de Feira de Santana, ele está mostrando aqui, ele preparando a ração dos animais dele. Ele cria muita galinha, cabra, ovelha. Então ele está mostrando aqui o seguinte, ele está mostrando, tem um milho crioulo que ele mesmo produz na propriedade, ele tem essa folhagem que é forrageira, inclusive de plantas nativas, que é o pau de rato, o manzê, pau-ferro, ele tritura tudo isso aí, faz o feno. Observe do lado direito aqui a hidroponia do milho. Então ele planta esse milho aí, com 13 dias esse milho está bem alto, principalmente nesse momento agora que o milho está muito caro, ele está produzindo aqui agora uma ração que é 10 vezes mais volume do que o próprio milho. Você dá só o milho para a galinha, principalmente na época seca, você vai dar agora o milho com a folhagem verde, que é mais rico em minerais, em vitaminas e em fibras. Estratégico. Tá aqui as cascas de ovos, que depois tritura tudo isso aí, passa na forrageira, moe tudo, peneira, é fonte de quê? De cálcio para as plantas. Tá aqui os resíduos da casa de farinha, pegando toda essa raspa da mandioca, né? A manipoeira pode virar adubo também, para molhar a ração das aves, para elas beberem, depois, claro, de fermentada, né? Depois que saiu o veneno ácido cianídrico que já foi embora. Então isso aí a gente chama autonomia, independência. Nós temos que fazer isso não somente na pecuária, mas na agricultura também. Então observe um agricultor aqui, o Esdras, grande figura, lá em cima, tanto do lado esquerdo como do lado direito, lá de Bonfim de Feira, distrito aqui de Feira de Santana. A gente faz muitos cursos aí, e a gente às vezes está pensando que o produtor não está entendendo, ou que não está captando ali a sua mensagem. Surpresa foi quando eu cheguei na propriedade de Esdras, visitando as propriedades que a gente trabalhava com ele na formação, na capacitação, mas também na experimentação. É um programa que a gente tinha muito bom aqui na Bahia, chamado Programas Quintais Agroflorestais. Observe o que Esdras está me mostrando aqui. O estoque dele de urina. Mas não é urina de vaca. Eu até brinquei com ele, rapaz, você deve estar dando para os seus trabalhadores muita água, para essa turma beber muita água e urinar muito, né? Porque a turma está mijando muito aí, está jogando essa urina, guardando essa urina aí para quê? Para molhar o composto, botar o biofertilizante, para fazer a adubação foliar do plantio atrás aí, do feijão e do milho.
Aí, não satisfeito, ele me levou para outro estoque de adubo dele. Olha para aqui, velho. O cara tá lá com estoque de manipoeira. Ele sacou já que a manipoeira, como eu falei há pouco, tem 15 minerais dentro dela, foi lá, coletou tudo a carne de farinha e trouxe aqui para quê? Para adubar suas plantas, para adubar, fazer sua adubação orgânica. Eu estou mostrando aqui na reportagem da televisão Subaé os experimentos que a gente fazia, mostrando produtos homeopáticos, mostrando o EM, mostrando os minerais que a gente usa aí na compostagem, no biofertilizante. Então, isso aí são adubos orgânicos. Então está aqui outra alternativa excelente de nitrogênio, mas também tem fósforo e minerais, que são os adubos verdes. Aqui foi uma exposição lá em cima do lado esquerdo, e aqui embaixo eu estou passando aqui para a Ana, companheiro Valdemar também lá da Estação Experimental de Rio Seco, região ali de Amélia Rodrigues. Eu estou levando para eles aqui, eu falei há pouco do programa Quintais Agroflorestais, a gente dava ao agricultor já o kit. Então, essas bombonas do lado esquerdo abaixo aqui, as bombonas para fazer a multiplicação do EM e a grandona para fazer o biofertilizante. E esses sacos que vocês estão vendo aí, que é adubos verdes, semente de feijão de porco, semente de mucuna preta. No caso aqui, Ana está segurando aqui um pouquinho de calcário, cal, e o Valdemar está segurando um pouco de sulfato de cobre. Para que isso aí? Para eles fazer a cal da bordaleza. Agricultores que também nem sabiam o que era esse sulfato de cobre, vai saber agora, na prática. Então está aqui o adubo verde, a importância que é o adubo verde. Você tirando, como eu tirei aqui agora, uma planta do feijão de porco da minha área, lá do meu sítio. Olha as raízes aí que está cheia de nodulações. Esses nódulos aí é a presença das bactérias que estão fixando nitrogênio para as plantas. Então essas plantas que têm a capacidade de se associar com esses micro-organismos, a gente chama de leguminosas, a gente chama de adubos verdes. Então está aqui do lado direito, eu já colhendo do meu próprio sítio aqui, semente de mucuna preta, semente de feijão de porco, que eu uso para fazer adubação verde. Então, depois que ele já está começando a frutificar, canivetar, como diz o agricultor e a agricultora, aí a gente roça tudo, a terra já está adubada, já está rica em humus e matéria orgânica, que vai proteger o solo e vai enriquecer o solo com matéria orgânica, que é a comida dos micro-organismos. Então, estou mostrando novamente aqui uma raiz, um enraizamento bem, pegando um bom volume de solo, e olha do lado direito aqui, adubação verde. Plantas que vão adubar o seu solo. Então isso aí dá autonomia para o agricultor. Ele compra só 1 quilo, não precisa comprar muitos quilos. Ele multiplica e já tem sua semente na propriedade agora. E é fonte, inclusive, de renda. Viu? Tem muita gente vendendo semente de adubos verdes para quem não tem. E comprar aí 1 quilo de mucuna preta, 1 quilo de crotalária, 1 quilo de feijão de porco e por aí vai. Então está aqui, experimentos que a gente fazia aqui na estação de Rio Seco, lá em Amélia Rodrigues. Lado esquerdo à direita, aliás, no lado esquerdo acima, feijão de porco. Abaixo, o andives, que é o andu, né, conhecido. Do lado direito, acima, está aqui a mucuna preta, que é bem trepadora, e abaixo está a crotalária. Então, são adubos muito conhecidos, quem faz produção orgânica, que são os adubos verdes. E aqui no meu sítio, é uma área que estava lá vazia, uma área pobre, a terra parecendo uma areia de praia, mas olha o que eu estou fazendo aqui. Todo o bagaço, todo o resíduo que eu estou tirando lá da frente, eu vou jogando para cá. Eu estou enriquecendo essa área. Então, já estou plantando os coqueiros aqui, observe que tem vários pés de coco aí, e observe que ao lado do coqueiro já tem o que aí, que a gente chama de plantas criadeiras, plantas que estão cuidando do coqueiro. Então, tem aí, por exemplo, o aipim, a batata doce, ela está estratégica para cobrir a área toda em volta, para proteger o solo. Observe que tem muitos troncos de madeira, aí, galhos e folhagens podres, tudo em volta também já do berço, para servir de adubo, para servir de cobertura morta. Eu falei o quê? Uma das maiores fontes de adubo para as plantas são as madeiras, é a lignina. Então, mas essa madeira tem que estar encostada no solo, que é para fazer o contato direto com o solo, porque os micro-organismos vão atacar essa madeira. Com um ano você vai ver que pisar está em cima de um tronco desse, você vai derreter tudo. Já está tudo podre. O micro-organismo já comeu tudo, e isso aí agora é o quê? É adubo para esse solo que estava fraco, e os coqueiros vão agradecer. Então, observe como é que está essa área agora. Ó. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, não está vendo direito aqui, mas está aqui a cajarana. Então, está lá a mandioca, o aipim crescendo, está aí o mamoeiro, está aí os coqueiros já maiores, já crescendo. E esse mato que está em volta aí, qual é o problema dele? Ele está atraindo polinizadores, está atraindo abelhas, está atraindo aí insetos úteis, benéficos, que a gente chama de predadores. Não está atrapalhando em nada minha cajarana, meu mamoeiro, meu aipim, deixa ele aí quieto, gente. Está cobrindo a terra, está produzindo massa. E essas plantas são subsoladoras, ela vai rasgar, bem fofar bem a terra. E depois, se eu quiser, eu dou até uma roçada nelas aí.
deixa a terra toda coberta, já adubada. Então, nem sempre a gente pode chamar uma planta dessa, nem sempre não deve chamar uma planta dessa de invasora, uma erva daninha. Isso é ignorância, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui está ajudando, me ajudando a botar massa para o solo. Aqui no lado acima, no lado direito aqui, ó, tem um pé de aroeira grandão. Ó. O que eu faço com esse pé de aroeira? Deixei ele, por quê? Porque eu vou podando sempre esse pé de aroeira e jogando essa biomassa toda no solo. Isso é estratégico. Então está aqui o margaridão, também chamado com flor de maio, ou chamado também de titônia, uma planta que eu botei junto com a bananeira. Para quê? Primeiro, essa titônia, para quem não sabe, ela tem a capacidade de se associar com as micorrizas, com micro-organismos do solo. Micorrizas são aquelas radicelas, né? Pequenas raízes do solo, do sistema radicular das plantas, se associam com micro-organismos do próprio solo e solubilizam o fósforo que muitas vezes, como eu falei, está fixado lá no solo. Ele deixa o fósforo disponível para as plantas. E quando ela quiser crescer demais e querer atrapalhar minha bananeira, eu faço o quê? Pau nela. Eu podo, essa massa todinha vai cobrir o solo, e depois vai lhe produzir mais massa, isso cresce rápido, pega que é uma beleza, facílimo de pegar, e é um excelente adubo, muito utilizado pela turma que faz a agricultura sintrópica agrofloresta. Observe como é que tem esse solo quando inicia logo o plantio aí. Todo coberto, todo cheio de bagaço. Quem não entende vai dizer que está tudo sujo, está precisando limpar, capinar. Não. Olha a titônia, eu já plantando a margaridão logo cedo. Eu estou fazendo aqui a aplicação de biofertilizante, de EM, de chorume, de adubos líquidos, né? Até de homeopatia. Então está aqui a titônia, está servindo até uma planta ornamental aqui, na porta aqui do meu quiosque. E aqui, tá, olha como as plantas já estão grandes aqui, olha o tamanho desse coqueiro como já está crescendo. Agora olha em volta como é que está. Cheio de batata doce, cheio de plantas que não é mais invasora, são plantas espontâneas, que estão fornecendo massa. Olha a titônia bonita, já está embelezando minha área já, trazendo os predadores, trazendo os inimigos naturais. Então essa área eu estou construindo ela. E os coqueiros estão se dando bem, estão até me agradecendo, que estou vendo que eles estão crescendo sadio. E aí o resultado, olha para esse pé de graviola, sem nunca ver uma grama de adubo químico, de veneno, de herbicida, de nada. Tudo isso aqui é produzido de forma natural. E olha, trazendo já para casa essa contribuição. E olha o tamanho desse abacate. Olha para esse cacho de banana, olha para a goiaba, olha para a pitanga, olha para essa graviola. Gente, isso aqui é muito saudável, é muito natural, é muito satisfatório para quem faz uma produção orgânica. Perguntaram uma vez a Roberto Justus o que é que ele ganha no sítio dele, o que é que ele produz para economicamente ganhar dinheiro. Eu posso não ganhar muito dinheiro, mas aqui produz felicidade. Então, a gente ganha muito isso aí. É prazer de fazer o que a gente gosta, é de ver as plantas crescendo, é ver os passarinhos, é ver os micro-organismos atacando o bagaço, é produzir uma coisa linda dessa aí. Então, é você se alimentar com isso aqui, você pode partir uma graviola dessa aí, dá para qualquer criança, bem pequenininha, sem susto, porque ela vai se alimentar bem, se nutrir bem. Isso aqui não tem só NPK, tem muitos minerais que estão lá nos adubos orgânicos, macro e micronutrientes. Que aqui tem pó de rocha, aqui tem fosfato natural, tem humus, tem biomassa, tem adubos verdes, tem tudo que a planta precisa. Então tem uma laranjeira lá em São Paulo, produzido com a ajuda do fosfato natural da rochagem, tanto a fosfatagem natural como os pó de rocha. Aí você produz uma lindeza dessa aí, certo? E você pode também produzir essa coisa bonita aí, ó, hortaliças orgânicas, naturais. Essa fotografia eu usei até na miniatura que eu achei legal. Agora, só a título de curiosidade, olha o que eu encontrei. O companheiro que mandou lá de Miguel Calmon, nos quilombolas, só que a turma fez, é coisa, viu? Olha a criatividade dessa mulher, dessa horta doméstica lá de Miguel Calmon dos quilombolas. A mulher pegou cortinados antigos para evitar que os insetos comessem a planta dela, ela botou em cima da horta dela. Gostaram aí? É coisa, viu? E as meninas do grupo aí, os meninos também, tá aí uma flor bonita, a natureza expressando a sua graça, a sua beleza, né? Sem pedir licença, e trazendo esse prazer, essa satisfação também da gente ter essas floradas na propriedade. Então, a gente vai terminando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Quem quiser fazer o debate, quem quiser tirar dúvidas, vai lá para o chat, que eu espero vocês lá. Eu sempre estou olhando esse chat, eu sempre contribuindo na discussão, certo? Quem não conhece o nosso canal, visite o canal Verde Já, curta, se inscreva, compartilhe, tá certo? Então, uma boa semana para todos, que Jesus nos abençoe, que Deus proteja todos nós, todos os seus familiares e amigos, e até a próxima, ok? Então, namastê.